O roteirista Scott Snyder é conhecido no Brasil, dentre outros trabalhos, pela fase longeva no título do Batman. E ele é muito conhecido por ser um cara absolutamente frustrante. Seus trabalhos começam com boas ideias, com bons desenvolvimentos, mas em algum momento a coisa vira um fenemê desgovernado, descangalha tudo e ele termina mal, o que acabou gerando, assim, uma negatividade total com o nome desse camarada aqui no Brasil. Mas olha só, você não deve descartar um escritor porque ele fez algumas fases fora do acordo daquilo que você gosta, tá? Porque eu acabei de ler um quadrinho do Scott Snyder, que é um quadrinho muito divertido, cara. É um quadrinho lançado pela editora Taverna do Rei, novíssima editora. Esse aqui é o terceiro trabalho que eu leio deles. E, cara, esse quadrinho é muito legal. E eu vou comentar com você porque que eu acho que você deveria dar uma chance pra esse trabalho aqui. Cadernadinho da hora aqui, da editora Taverna do Rei. Temos aqui Dark Spaces Wildfire, Scott Snyder, Hayden Sherman e Rhonda Pattison fazendo este trabalho. E esse quadrinho tem uma premissa completamente maluca e de certa forma inverte aquilo que a gente sempre imagina do Snyder, que é fazer bons plots, boas ideias e que desenvolve mal. Aqui não, aqui você tem uma ideia muito maluca, muito estranha, mas que se desenvolve de uma forma bastante agradável, bastante aceitável, numa história que tem ação, tem bastante reviravolta, tem muitos plot twists aqui neste quadrinho. Nós temos esta mulher aqui, que é a mãe. Ela é chamada pelas outras de mãe. E ela comanda 4 mulheres que têm um passado sinistro. Essas mulheres são criminosas. A própria mãe tem um passado também bastante dramático. E elas têm a missão de apagar incêndios. Existe uma região nos Estados Unidos que, quando tem uma época de estiagem, o fogo se alastra com muita facilidade. Nós já vimos isso acontecendo em todos os lugares do mundo praticamente, né? Especialmente em locais aí que tem grandes quantidades de vegetação. Quando a vegetação vai crescendo ali rasteirinha, mas sem a quantidade de água necessária, ela acaba virando palha, né? E facilitando aí a expansão de incêndios que precisam ser apagados. Então essas mulheres, como forma de cumprir a sua pena, elas vão apagando esses incêndios. Essa é a missão delas, elas funcionam como bombeiros. Muito interessante, ainda mais quando você descobre que uma destas mulheres, que é a mais jovem, é a Brooks, ela tem um passado com crimes de colarinho branco. E ela identifica que ali na região onde elas estão trabalhando, mora o seu antigo e corrupto ex-chefe. O que acontece é que ela participou ali da criação da mansão desse cara, ela sabe de vários detalhes da construção, inclusive do fato de que esse cara guarda uma quantia absurda de dinheiro em formato de criptomoedas, em dados de criptomoedas. E aí a gente vai acompanhar aqui, em determinado momento, esta mulher começa a plantar na cabeça delas a ideia de um possível assalto. Ela fala, ó, eu conheço o local, é fácil, vamos lá, a gente vai pegar a grana, essa grana digital. E aí a mãe, que é a líder delas, fala, cara, esquece isso, deixa pra lá e tal. Só que a mãe tem um passado também muito dramático. Ela tem um passado onde ela se sente injustiçada e, logicamente, em determinado momento, a missão vai se desenrolar para a caça dessas moedas. Elas vão invadir a mansão, elas vão armar um plano para invadir a mansão e fazer um grande assalto. O que acontece é que no desenrolar deste grande assalto, uma série de plot twists vão acontecendo na história. Eu não quero nem te mostrar muito mais o quadrinho aqui para não atrapalhar a tua surpresa de leitura. É um trabalho que você pode encontrar, talvez, alguns furos. O fato, por exemplo, do plano ser elaborado de forma muito rápida, a ação acontece de uma forma muito precipitada. Só que acontece que o quadrinho, o Scott Snyder faz uma coisa aqui importante, ele entende nesse trabalho que o que interessa nessas histórias aqui, nesse tipo de história, não é grandes aprofundamentos ou trazer grandes detalhes narrativos. O importante aqui é a ação, meu amigo. Aqui você quer ver uma história de assalto, viradas de mesa, muita ação, tiroteio, é isso que a gente está interessado em ver. E essas viradas de mesa acontecem de uma forma também muito precipitada, mas que conduzem a ação da história adiante com uma velocidade quase que estonteante. Isso faz com que a gente comece a se apegar a essas personagens, embora saibamos muito pouca delas, uma vez que o Scott Snyder consegue pegar algumas delas, não todas, e estabelecer pequenos pontos de conexão com o leitor, trazendo alguns detalhes a respeito do passado delas e fazendo com que você se interesse um pouco mais sobre a vida delas.
À medida que a história avança, nós vamos vendo todo o tempo a construção da narrativa, a construção do roteiro, do desenvolvimento da história, metaforizando esse momento caótico da vida delas, com uma expectativa de uma mudança de vida através desse grande assalto. Isso vai se desenvolvendo também com metáforas relacionadas ao próprio processo de apagar incêndios, né? São 4 etapas ali para apagar o incêndio, ou melhor dizendo, 4 estágios do incêndio, né? O momento em que ele começa, aí tem um momento que vai passando ali por cada estágio até que o incêndio acaba. Ela vai trazendo esse tipo de informação como metáfora do desenvolvimento do roteiro, e os diálogos são bastante rápidos, são bastante diretos, e essa característica mais direta, menos detalhada do quadrinho vai agradar com certeza a pessoa que está querendo ler uma boa história de quadrinhos, sem grandes detalhes, sem grandes elaborações, sem grandes rodeios. Quer ler uma história de quadrinho com boa ação e com um final até, por que não dizer, surpreendente. E esse quadrinho, inclusive, ele nos oferece ali no seu final até uma redenção. Vai agradar você que está querendo deitar na sua rede com esse encadernadinho, história fechada aqui, e ler uma história divertida, com uma premissa completamente maluca, mas que boa, bem desenvolvida dentro da proposta de uma história de ação. Não é um quadrinho reflexivo, com grandes elaborações, com grandes... nem os dramas aqui aprofundam tanto a ponto de atrapalhar a ação. O ponto aqui é a ação. Gostei da proposta de Wildfire, me impressionou aí o trabalho do Scott Snyder por essa mudança de atitude em relação ao que ele faz nos trabalhos de super-heróis, que tendem a ser quadrinhos muito elaborados, com finais bastante decepcionantes. Esse aqui inverte essa lógica, é um quadrinho bem direto ao ponto, mas que torna a leitura divertida e satisfatória. Beleza? É isso. O link tá na descrição para você adquirir. Eu vou deixar também os outros 2 quadrinhos que eu já resenhei aqui da editora Taverna do Rei. Tá valendo a pena você conhecer o trabalho dessa galera. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.